Olá, hoje eu vou falar sobre esse livro da Svetlana Alexievich, Vozes de Chernobyl, a história oral do desastre nuclear. Minha história com esse livro, ela começou com que eu descobri o nome da Svetlana na lista dos vencedores de prêmios, né? Ela venceu o Prêmio Nobel em 2015 e eu sempre gosto de procurar escritores que venceram prêmios. E aí, então, eu tinha muita vontade, mas ficava bastante com o pé atrás, porque ela venceu o prêmio de literatura, mas ela é uma jornalista, então a obra dela é um pouco uma mistura de arte mesmo com os relatos, né? Então, não é a ficção da forma como a gente conhece. Então, eu estava com bastante pé atrás mesmo para saber se eu iria ler ou não, mas tinha bastante curiosidade. Aí começou a aparecer num aplicativo que eu tenho de séries, a série Chernobyl. E eu conheci o título já desse livro. E eu fiquei bem curiosa, a série parecia ser muito legal e comecei a ouvir, a ver e ser bem constante, assim. E eu decidi ver a série. E eu fiquei impressionada, bastante chocada mesmo com a série. Muito boa, uma excelente produção da HBO. E então eu falei, bom, agora eu tenho que ler o livro, não tem jeito. Fui procurar o livro para comprar, encontrei na livraria em Maringá. E ele é da Companhia das Letras, tem o selo aqui de vencedor, né, de prêmio Nobel. E ele não é um livro extenso, ele tem 380 páginas. E eu li super rápido. Eu comecei a ler esse livro dia 1º de setembro e terminei no dia 17. Eu acho que eu nunca li um livro tão rápido assim, tantas páginas em tão pouco tempo assim. Realmente eu demoro mesmo para ler, eu não tenho essa facilidade por conta do trabalho e tudo mais, né? Eu não faço só isso, né? Eu leio por prazer mesmo. Então, mas mesmo assim foi super rápida a leitura desse livro, porque eu fiquei impressionada. Foi um livro que me impactou demais e eu vou dizer o porquê, falar algumas questões sobre ele. Vai ser um pouco difícil, porque o livro ele acaba se misturando na minha cabeça, assim, com a série, porque eu vi os dois, né? Então, talvez eu possa fazer algumas confusões, né? Não sei. Bom, então, esse livro ele foi lançado em 2016, foi bem um ano que foi colocado um novo sarcófago em cima do reator que explodiu. Eles, assim que explodiu, eles colocaram um reator, mas um sarcófago, mas eles não tinham certeza se aquilo seguraria e nem por quanto tempo seguraria a radiação. Se aquilo explodisse novamente, poderia ter consequências ainda mais nefastas, né? Então, em 2016, eles colocaram outro sarcófago em cima. É muito interessante, quem tem interesse pelo assunto, pesquisar documentários que vão mostrar mesmo de uma forma bem real, porque a série, ela é ficcional, né? O livro e o filme, eles têm uma semelhança muito grande, inclusive a primeira história, ela é igual, ela é idêntica no livro e na série, mas depois acaba somente alguns pontos, né, que eu vou falar depois, alguns pontos que são iguais, porque não teria como, né, ser exatamente, porque é muita coisa, né, que são muitas pessoas, muitos relatos de pessoas que sofreram as consequências dessa tragédia. Bom, essa tragédia ela aconteceu no dia 26 de abril de 1986, a 1h23h58 da manhã. Foi uma série de explosão que destruiu o reator e o prédio todo do 4º bloco de Chernobyl. Em 1986 eu tinha 20 anos, então eu mal me lembrava desse desastre. Eu sabia que havia ocorrido, mas
havia se apagado da minha memória, assim, ele me lembrava vagamente. Então, um dos motivos é que, na época, não havia informação que existe hoje. Nós nos informávamos por jornais impressos e telejornais, revistas apenas, né? E outro motivo também é que a própria União Soviética se encarregou de abafar tudo quanto antes, né? Abafar literalmente o quanto antes essa história, porque eles estavam na época de uma corrida nuclear mesmo e corrida armamentista, aquela em plena Guerra Fria, e eles então não queriam demonstrar essa fraqueza, né, de contar para o mundo que as usinas nucleares deles não eram seguras. Não eram mesmo, né? A própria série vai mostrar isso, que essa explosão, por exemplo, ela foi uma tremenda falta de foi uma tremenda falha de segurança. As pessoas que trabalhavam lá eram inexperientes. Houve também uma questão de muito orgulho, assim, de ter que, porque ela explodiu por conta de um teste que teria que ser feito e um superior foi pressionando o outro e aí pressionou esse chefe principal. E esse chefe principal fez com que os subordinados dele executassem esse teste a qualquer preço, e o preço foi caríssimo, eles pagaram com a vida, né, a execução desse teste, porque os subordinados falavam para ele que não ia dar, que não era possível, eu não me lembro muito bem questão de resfriamento, aquecimento, que tem que resfriar, depois aquecer, uma coisa assim, e eles falavam para o chefe que não havia condições para isso, e eles foram pressionados então a fazer, mesmo sem querer, e deu no que deu, né? Então, pouco tempo depois, assim como as tragédias que ocorrem no Brasil, em tantos outros lugares, pouco depois desaparece, ninguém fala nada, mas as pessoas que sofrem as consequências, elas estão lá, as consequências continuam, é o que acontece, por exemplo, hoje em Brumadinho, o que está acontecendo lá hoje, a mídia não fala mais nada, mas acabou tudo, desapareceu de uma hora para outra, os problemas, né? Não continuam lá e essas pessoas continuam tendo que levar suas vidas. Então, foi o que aconteceu aqui. A usina de Chernobyl, ela fica na fronteira da Ucrânia, mas principalmente ela faz fronteira com a Bielorrússia. E a Bielorrússia foi, assim, a que mais sofreu as consequências da radiação. A Bielorrússia, putz, muito azarada na história, né? Porque ela já havia passado por uma destruição. Ela teve mais de 600 aldeias destruídas na Segunda Guerra pelos nazistas. E daí, quando, né, estava passando, vem isso. Só que o que acontece? Como não era uma guerra, era a radiação, eles não viam, a gente não vê a radiação, a gente só vê as consequências dela, mas as pessoas continuaram tendo a vida normal, levando a vida normal sem nem saber do risco que estavam correndo e o tanto de radiação que elas estavam recebendo. Uma das questões também da teimosia dos soviéticos foi que eles demoraram demais para evacuar essa área, eles não queriam admitir um assassinato, né, na verdade, em massa mesmo, porque eles não queriam admitir. Inclusive, a série, ela é do ponto de vista do professor Legasov. Esse professor, foi ele que brigou muito para que a área fosse evacuada, porque ele sabia o que estava acontecendo, mas as pessoas comuns não sabiam. Então, a primeira história aqui, ela é de uma moça, uma mulher casada, recém-casada com um bombeiro, e eles ouvem a explosão e o bombeiro vai para lá, achando que é um incêndio, então ele vai sem proteção nenhuma. E ela já começa a pressentir que aquilo ali não vai dar bom, que aquilo ali não vai prestar. E ele vai
E assim como ele colocam a figura dele, mas vai para ilustrar os milhares, né, que foram para lá sem serem avisados, sem terem proteção. Há uma cena muito chocante, assim, que o grafite, né, que explode do núcleo, que daí eles descobrem que é do núcleo mesmo, que explodiu por conta do grafite, e o bombeiro pega a mão no grafite, assim, e a mão dele vai derretendo, uma quantidade imensa de radiação. Essa radiação de Chernobyl, ela foi 10 vezes maior do que a radiação de Hiroshima, para a gente ter esse efeito de comparação. Então, os soviéticos, as autoridades soviéticas, eles foram, assim, muito filhos da puta com a população, muito irresponsáveis mesmo. Eles chamavam, uma sorte que eles tiveram era que o povo soviético tinha muito essa questão do orgulho, do patriotismo acima de tudo, então muitos deram a vida ali sabendo, né? Muitos deram a vida sem saber exatamente o que era, mas uma grande parte deu a vida ali sabendo realmente que iria morrer e para poder salvar uma quantidade muito maior de pessoas, né? Uma cena na série que eles precisavam de 3 pessoas que entrassem numas galerias subterrâneas com água e que fechassem uns registros lá. E então 3 pessoas se prontificaram aí, sabendo que iriam morrer, né? É muito impressionante, assim, né? O livro, ele tá dividido em 3 partes, então ela coloca o título Coro de Soldados, Coro do Povo, Coro de Crianças. Então, coro, justamente porque ela coloca o título dela como vozes, né? A Svetlana, ela trabalha muito com isso, de dar vozes para essas pessoas que são ignoradas pela história, porque a história é oficial, né? Existe a história oficial, mas a história oficial, ela vai ignorar a voz dessas pessoas, das pessoas mais diretamente afetadas por tudo que aconteceu. Então, ela vai dividir dessa maneira, e nessas 3 partes, então, ela vai colocando o relato, o testemunho de cada pessoa, e com isso é muito interessante, nós vamos conhecendo, acompanhando, alguns com tom de revolta, outros resignação. É um livro muito emocionante, os relatos emocionantes, principalmente aqui no coro das crianças, coro do povo. A gente tem uma questão aqui que esse acidente, ele teve muito aspecto militar, porque como havia tido uma guerra recente e eles também não dizem que não sabiam que era a explosão, poderia ser um ataque inimigo e tal, então muitos tanques de guerra, então a população, o povo comum, eles se viviam dentro de uma situação de guerra mesmo, né? Que não era guerra, mas eles viviam essa situação de guerra que eles já estavam acostumados. Um povo tão sofrido, né? O povo soviético, um povo assim muito sofrido. Então esse livro realmente é um livro muito sofrido para a gente ler, né? Como eu disse, a parte das crianças. E nessa parte do povo, quando finalmente, né, eles acharam que teriam que evacuar, inclusive eles evacuaram toda a cidade de Pripyat. Pripyat hoje é uma cidade fantasma que pode ser visitada, que inclusive é feito turismo, né? É feito turismo lá, não se pode tocar em nada, porque a radiação nem sei exatamente a quantidade de anos que ainda vai ficar toda essa radiação. Mas o impressionante das imagens de Pripyat é você ver assim que as pessoas largaram tudo de uma hora para outra, como se dissesse, você tem 20 minutos para juntar todas as suas coisas, tudo que for importante, e muita coisa não podia nem levar, estava tudo contaminado de radiação, né? Então, animais de estimação que ficaram, uma cena muito triste, né, que do livro, da série, que os soldados precisam matar os animais porque eles estão carregados de radiação e eles podem levar essa radiação
para outro lugar, sabe? Então realmente é muito triste, sabe? O livro vai começar e terminar daí com um capítulo à parte chamado Uma Solitária Voz Humana, que são duas mulheres que acompanharam os maridos bombeiros até o final da vida. A primeira história está na série, a segunda não. E então nessa segunda também ela é bem chocante, porque vai mostrar toda a decomposição do corpo, como o corpo vai derretendo. É uma coisa assim que não dá para explicar, sabe? O horror que é esse efeito da radiação. Então, a Svetlana, ela levou muitos anos para escrever esse livro, não sei se são 20 anos, 10 anos, agora eu não estou conseguindo me lembrar, mas ela fala no prefácio, que eu no pós-fácio não sei o tempo que ela levou, e imagino que seja mesmo, porque o tanto de pessoas que ela conversou. E uma coisa interessante é que ela coloca exatamente, ela faz uma transcrição mesmo da fala dessas pessoas. Ela não é a fala dela, ela coloca mesmo a transcrição exata da fala dessas pessoas, né? É bem impressionante, as pessoas até hoje não conseguem entender a radiação. Você imagina essas pessoas mais simples, que não tinham estudo, não sabiam nem o que era uma radiação, né? Então, e principalmente como a radiação é algo que não se vê, né? Quando a polícia foi para evacuar essas aldeias, muitas pessoas se recusaram, não queriam ir e queriam continuar a vida delas lá, com suas vaquinhas, nos seus colcoses lá, como era na época, né? E então as pessoas mais simples assim, elas não queriam deixar o lugar, por conta de né, ter que deixar para trás toda uma vida, né? Então isso é muito doloroso nas tragédias da humanidade, que é as pessoas terem que deixar o seu lugar, né, o lugar onde é a sua vida, deixar tudo para trás e começar de novo, numa outra terra, num outro lugar que não é seu. Bom, então é isso. Eu devo ter esquecido muita coisa, mas basicamente é isso. Então, esse livro é um livro que transformou, assim, eu saí transformada desse livro por conta dessa história tão chocante que é o acidente nuclear de Chernobyl. Então ele é um livro poderoso e ele vai juntar então a memória, emoção e história. Já tem um outro da Svetlana, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, se eu não me engano, que eu estou com muita vontade de ler, mas eu já vi uma resenha na internet e eu também estou repensando, porque dizem que ele é mais chocante ainda do que esse aqui, porque ele vai narrar esses momentos, o horror da guerra, né? Tudo é um horror. Eu acho que um desastre é horroroso, mas é um desastre, por mais que tenha sido provocado pelos humanos, mas ele não é diferente de uma guerra, né? Então eu ainda estou bem pensativa mesmo. Mas de fato é um livro transformador, um livro que, sem palavras, tá? Eu indico muito a leitura dele e é isso aí. Até mais, pessoal.